Oi gente, eu sou o João Vitor, esse é o Cobra Letrado. No vídeo de hoje eu vou ler um livro nacional todo dia durante uma semana. Sim, foi isso mesmo que vocês ouviram. Eu sempre quis fazer um vídeo desse aqui. Eu acho que eu já fiz lendo um conto por dia durante uma semana. Só que de livro eu nunca fiz, então chegou o momento. E ainda tá mais legal ainda. Por quê? Porque eu já separei aqui os 7 livros que eu quero ler e todos eles foram escritos por mulheres, autoras nacionais. Porque não basta ser só literatura nacional, tem que ser literatura escrita por mulheres. E queria contar pra você que hoje o nosso programa inteiro, o que foi ao ar, aqui o meu bastidor, todo ele foi pensado e executado por mulheres. Que me orgulha muito, uma equipe que está sempre aguerrida, trabalhando, cheia de ideias. Eu sempre quero ler mais tanto literatura nacional, como literatura latino-americana e tudo mais, como sempre tento ler cada vez mais autoras mulheres. Todos os anos eu faço esse balanço no final do ano. Então eu acabei pegando esses livros, assim, na maior aleatoriedade possível, porque eu já tava querendo muito pegar. E aí, quando eu vi que eram todas mulheres autoras, eu fiquei, gente, não podia ser melhor. Amo muito! Então a ideia é, como eu estou falando, de eu ler um a cada dia da semana. Eu tô gravando esse vídeo aqui no sábado, de noitinha, antes de dormir. Eu tô pronto pra dormir. Vai começar no domingo amanhã, né? Vou ler o primeiro, e aí vai ser domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, até o próximo sábado. E esse vídeo vai sair no domingo, no dia seguinte, que eu terminar. Então a ideia é essa, e vou mostrar pra vocês todos os livros que eu quero ler. Não tá em ordem, porque eu acho que eu vou pegar muito na minha vibe, tipo, terminei de ler um, vou pegar o próximo, vou ver ali também as minhas responsabilidades do dia, porque tem alguns dias que eu vou trabalhar no escritório presencialmente, tem outros que eu trabalho de casa, então esses dias que eu vou trabalhar presencialmente eu vou ter que escolher um dos menores, né, um dos livros mais curtinhos pra eu conseguir ler. Então eu vou vendo durante os dias, né, e os takes que vocês vão assistir também. Mas quais são esses livros então? Temos Reticências, da Solange Quioro, esse aqui eu sempre quis ler e ele é super curtinho. Sal e Açúcar, da Rebeca Carvalho, inclusive essa minha edição aqui é o VIB. Ele vai ser lançado, né, nacionalmente na semana em que eu estarei publicando esse vídeo, então eu vou ler até antes de ser publicado. Sombras do Sul, da Juliana Domingues, que é a continuação de Luzes do Norte, que já li e amei. As Vantagens de Ser Você, da Rai Tavares, nunca li nada da Rai Tavares. Bem Depois do Sol, da Englantine. E, gente, vários e vários vídeos falei e falo de novo que eu adoro a Tini, adoro, a gente já também se viu algumas vezes, só que eu não sei porquê, mas eu nunca peguei nada pra ler dela. Agora, um que vocês pedem demais, Tudo é Rio, de Carla Madeira. Finalmente o Cobra Letrada vai ler esse livro. E por último, O Amor na Porta ao Lado, da Amanda Condassi, uma queridíssima também aqui do canal. Porém, esse eu ainda não tenho físico, tá pra chegar. A Se Liga vai enviar pra mim, que sou um parceiro da editora. Então vamos lá. Eu vou iniciar esse vlogzão de leitura com o que eu mais estou animado pra ler, que é Sal e Açúcar, que, como eu falei pra vocês, vai estar sendo lançado agora. Desde que foi anunciado, eu estava completamente insano da cabeça pra ler. Eu adoro essa capa, eu amei os brindezinhos que vieram junto e as expectativas estão altíssimas. Então esse aqui vai ser o primeiro, o livro de domingo. Vamos ver aí se as expectativas vão ser correspondidas. Eu espero que sim. Temos o melhor livro de 2023 e eu não estou brincando e eu não estou exagerando. É o melhor. Isso aqui é arte! E olha que eu li Uma Vida Pequena esse ano e ainda assim não tem pra ninguém. Eu estou falando do melhor. Eu tô completamente apaixonado e viúvo dessa história aqui. Eu acabei de terminar, estamos na segunda-feira de manhã. Por quê? Porque esse livro é grande, então, né, tem quase 400 páginas. Então, não eu consegui ler tudo no domingo, mas também tá tudo bem, porque hoje é um outro dia, eu começo a ler um menorzinho, acho que dá pra ler tudo hoje. E o que importa é que li, e, gente, sério, que livro! Aqui temos um clássico, Enemies to Lovers, que é o melhor Enemies to Lovers que vocês vão ler na vida de vocês. De um lado temos a família do Pedro, que é a família Molina, e do outro temos a família Ramírez, que é a família da Larissa. E eles são donos de duas padarias que são rivais há décadas.
Está declarado guerra! Há mais de um século, se a gente parar pra contar aqui todos os anos, porque isso vem da bisavó de cada um deles. De muito e muito tempo que eles têm essa rivalidade de padarias, porque temos a padaria Sal e temos a padaria Açúcar, e eles se odeiam, gente, eles se odeiam. I hate you! You are a liar! Get lost! I don't give a fuck! You are ugly! E obviamente que essa rivalidade vai passar de geração em geração, e Pedro e Lari se odeiam horrores. Só que nessa vizinhança, nesse bairro aqui, vai chegar um novo mercado que vai conseguir baratear absolutamente todos os produtos que você pode imaginar. E isso acaba afetando todo o comércio local aqui do bairro. Porque as padarias vão ficar muito prejudicadas, porque os preços do mercado são muito mais competitivos do que os deles. E não só as padarias, como todos os estabelecimentos locais ali da região, familiares e tudo mais, vão ser prejudicados. E aqui nessa história a gente vai acompanhar uma rivalidade, um ódio enorme entre os dois virar uma parceria muito inusitada para tentar salvar ambas as padarias desse supermercado, e a história vai se desenrolar a partir daí. Só que, gente, vai muito, mas muito além disso. Esse livro tem de tudo, e tem todos os checks, assim, todos os tópicos, todos os requisitos que uma boa história precisa ter pra ela ser uma boa história. Tem um Enemies to Lovers, e olha que eu já falei que eu nem gosto tanto assim de Enemies to Lovers, mas essa história aqui entrega muito bem um Enemies to Lovers. Tem comédia, várias coisas ali, eu me rachei de rir. Tem muita treta familiar, muitas desavenças, muitas mágoas, não só de uma família contra outra, mas dentro das próprias famílias. Hoje você apanha! Hoje você apanha! Sem falar que a ambientação e a escrita da Rebeca é uma das melhores coisas que eu já li na minha vida. Eu tô passada, chocada. A ambientação, gente, pra vocês terem noção, eu passei 2 horas tão vidrado nesse livro aqui, tipo, eu li as primeiras 200 páginas em 2 horas no domingo. Eu tava tão imerso na leitura que eu tinha esquecido que eu tava no meu quarto, e aí quando meu namorado entrou pela porta, eu fiquei assim, desnorteado, porque pra mim eu tava dentro da história, eu tava lá em Olinda e eu tava conseguindo sentir a cada cheirinho das comidas, eu tava conseguindo sentir a brisa que a autora falava que tinha, parecia que eu estava vivendo dentro da história, de tão boa a ambientação é. E eu falei em comida, gente, a comida é uma das coisas mais sensacionais dessa história aqui, porque, obviamente que se tratando de uma história que vai se passar aí num contexto de 2 padarias rivais, é claro que ia ter muita comida nesse livro. A gente acompanha vários preparos de comidas típicas de Pernambuco, de Olinda, mas também comidas assim, né, que todo mundo conhece, tipo pão de queijo, aí tem bolo de rolo, tem cuscuz. Parecia real que eu tava sendo transportado pra dentro da cozinha ali da cena, e parecia que eu tava cozinhando junto desses personagens, e eu tava amando. Os personagens secundários dessa história são incríveis, tanto os personagens que sim, a gente acaba não gostando tanto porque são meio chatos ou porque falam umas coisas bem... como também aqueles que a gente se apaixona, tipo o Vitor, que é o melhor amigo do... aliás, melhor amigo não, mas é tipo um dos amigos do Pedro, que vai acabar sendo amigo também da Lari. Todos são tão bem construídos, e isso é muito difícil. Eu, pelo menos, acho que é raro quando um autor consegue criar tantos personagens secundários tão únicos e tão bem desenvolvidos. Cada um tinha uma trama ali muito bem feita pra si, muito bem explorada. A gente conseguia se apaixonar demais por eles, sabe? E assim, as últimas 70 páginas é um auê, é uma loucura, é tiro, porrada e bomba. Esse livro tem uma carga dramática altíssima, tem muita coisa acontecendo. As últimas páginas, meu namorado tá de prova, eu estava gritando, porque a cada página era um surto diferente. Era uma coisa que deixava meu coração na mão, ou era uma coisa que me emocionava demais, ou era uma coisa que me fazia explodir de amores pelo livro, sabe?
por mim, eu ficava mais 40 minutos aqui só falando bem desse livro e falando 500 mil motivos pra vocês lerem. Mas não posso, porque tem outros 6 livros, senão esse vídeo vai ficar enorme. Obviamente que tem o selo com a letrada de qualidade, 5 estrelas, favoritadíssimo. Nossa, eu quero muito reler essa história toda vez que eu estiver triste, porque eu tenho certeza absoluta que ela vai me fazer feliz, porque ela é esse tipo de história, sabe? Eu não podia ter começado melhor esse vídeo essa semana aí, lendo só nacionais. E pra continuar este vídeo, eu vou pegar aqueles que vocês mais falam pra eu ler. Sim, vou ler finalmente Tudo é Rio, e quero saber se é tudo isso que vocês falam ou não. Bora ver. O que falar de Tudo é Rio, galera? Posso ser apedrejado, mas eu não amei. Não. Eu gostei com ressalvas, mas, na verdade, eu acho que esse livro não é pra mim. Não é o estilo de livro que eu costumo ler e amar, sabe? Então eu acho que isso pesou muito a acabar não curtindo tanto assim a história. Mas, começando a falar um pouco sobre a história, aqui a gente vai acompanhar a Dalva e o Venâncio, que são um casal de uma cidade do interior que tem a vida completamente mudada depois de uma tragédia que acontece aqui na vida do casal. Apesar de ser logo no início do livro que acontece a tragédia, não vou falar pra vocês o que é, porque se vocês forem ler, vocês vão sentir o impacto que todo mundo sente quando acontece a tal tragédia, porque é bem impactante. E aí, paralelamente a isso, a gente vai conhecer a Lucy, que é uma prostituta ali também da cidade do interior, que vai ficar completamente de 4, literalmente, pelo Venâncio. Ela quer porque quer ficar com o Venâncio, dá pro Venâncio, mas o Venâncio tem uma resistência muito grande. A gente a princípio não entende, mas a gente vai, enfim, entendendo um pouco do porquê que ele não quer de jeito nenhum ficar com ela, e também o porquê dela ter implicado e batido o pé e falado, eu vou ficar com esse homem. E a história basicamente vai acompanhar a história desses 3 personagens e por que que eu não curti tanto. Eu achei a escrita muito bonita, tem vários momentos aqui bem poéticos e tem até umas frases que, assim, impactam a gente de fato, mas eu achei a história não tão cativante assim. Pra mim, eu sei que muita gente ama esse livro. O personagem que eu mais gostava era a Lucy, só que chega um determinado momento que a gente para de acompanhar o ponto de vista dela pra acompanhar o ponto de vista do casal e de outros personagens. E isso me broxou um pouco, sabe? Porque eu tava realmente gostando, assim, do início, de acompanhar a história da Lucy, de ver como que ela se tornou quem ela é, né? E de toda a relevância que ela tem ali na cidade. Assim, tudo bem, o ponto de vista do casal até entendo, mas eu acho que tem aqui no meio, nossa, eu demorei muito pra ler, apesar de que eu li só num dia, né? Mas ainda assim, eu acho que eu poderia ter lido muito mais fácil, muito mais rápido, se não tivesse essa enrolação aqui do meio, que a autora decide contar a história de vários personagens. Tudo bem, pra construir os personagens principais, porque estão interligados aqui com os personagens principais, a história de quem ela conta, mas ainda assim, eu ficava tipo, eu não quero saber desse pessoal, sabe? Eu definitivamente não quero saber. Uma palma pra você. Impactou, assim, demais a história, a narrativa pra mim, porque eu já pegava o livro pensando, ai, lá vai mais um monte de encheção de linguiça. Então foi um livro um pouco arrastado, ainda que eu tenha lido bastante rápido. Não rolou pra mim não, tá? Não rolou mesmo. Inclusive eu acho até que eu vou passar pra frente essa minha edição aqui, mas ao mesmo tempo foi interessante de conhecer tanto a Carla Madeira, né, pelo menos uma obra dela, como também uma obra que tanta gente fala tão bem, sabe? Às vezes é interessante a gente pegar essas obras que estão super hypadas pra tirar as nossas próprias conclusões. E nem sempre, né, a gente concorda com essas visões super hypadas, e foi o meu caso nesse livro aqui. Mas enfim, bola pra frente. E pra compensar isso, vou pegar o próximo que vou ler, Bem Depois do Sol, da Englantine, porque eu sei que é um romance sáfico, bem rapidinho de ser lido, porque é literatura jovem e tal, então é isso que preciso, sabe? Se tive uma dificuldade enorme com Tudo é Rio, o que eu quero agora é um livro que vai me cativar desde a primeira página e que vai me fazer ter uma leitura, vai aquecer o coraçãozinho, que vai me fazer ler bem rapidinho. Então eu acho que Bem Depois do Sol vai ser exatamente isso. Vamos ver. Gente,
O que falar de Bem Depois do Sol, da Englantine? Eu estou encantado com essa história, com a escrita da Englantine, com o romance aqui do livro, com tudo. Aqui a gente vai conhecer a Alquimia, que é a personagem principal, e logo no início a gente já tem uma coisa que eu achei bem original, que vai falar muito sobre o luto dela logo de cara nas primeiras páginas, porque ela conta um pouco de como foi quando ela perdeu a avó e a mãe. Morreu. Desculpa. A mãe dela, ela perdeu muito cedo. Se eu não me engano, ela tinha 5 anos quando a mãe veio a falecer. Então, ela não tem tantas lembranças assim da mãe. Porém, a mãe dela é uma das maiores ícones da história da moda do Brasil. Ela era muito, muito, muito famosa, muito conhecida pelas suas roupas que ela fazia, né, para os maiores artistas do Brasil e tudo mais. Então, a própria Alquimia tem meio que esse fardo de continuar esse legado da mãe. Ela até trata disso várias vezes durante a história, de que ela ama a moda, tanto que ela é estudante de moda, só que ela queria meio que mostrar pro mundo que ela não tá seguindo isso só porque a mãe dela era também desse ramo e ela era muito conhecida. Tanto gosta que, através de vários diários que a mãe dela fazia, escrevia, né, quando era mais jovem, a Alquimia acaba colocando na cabeça dela que ela quer viver as mesmas experiências que a mãe vivenciou quando era mais jovem, na época de faculdade. Até porque ela tá meio que roteirizando um documentário sobre a vida da mãe dela. Então, ela meio que tá lidando com isso como uma experiência de campo, sabe? Um trabalho de campo. Me matriculei durante 3 semanas na Universidade de Perón Ventura, que é a universidade que a mãe dela estudou no interior do... Não fica muito claro pra mim, pelo menos não ficou pra mim se é no interior de São Paulo ou do Paraná, mas fica nessa região aí entre o Paraná e São Paulo. E ela vai passar 3 semanas estudando, fazendo aulas e querendo entrar pra comunidade secreta que a mãe dela participou quando tava na faculdade, querendo comer as coisas que a mãe dela comia quando tava na faculdade e tudo mais. E ela de fato vai fazer isso, né? Só que, nesse meio tempo, ela acaba conhecendo a Ana Filipa. Na verdade, ela acaba conhecendo várias pessoas super legais, tem várias amizades aqui muito bonitas nessa história, porém, obviamente que o foco é no romance, e a Ana Filipa é aí o par romântico da nossa protagonista, e é um romance, gente, tão bem construído. Logo de cara, eu fiquei assim, meu Deus, eu preciso colocar essas meninas num potinho e protegê-las pra vida inteira. Porque desde o primeiro flerte, é uma coisa apaixonante. Eu fiquei realmente muito conectado com a história, torcendo pra que elas ultrapassassem essa barreira só do flerte, sabe? E fossem além disso. Mas ao mesmo tempo é muito, muito, muito divertido acompanhar esse passo a passo de, ok, estamos flertando. Inclusive tem várias piadinhas que uma troca ali com a outra. É muito, 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 muito legal. É esse primeiro momento em que as duas estão se conhecendo. E a gente vai acompanhar, obviamente, que esse conhecer uma da outra, da história uma da outra, é muito bonito mesmo. Até que, obviamente, a gente chega no romance, que é lindo, 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 lindo. Por trás tem esse background da moda, que é muito presente, e até um pouco da gastronomia, porque a Ana Filipa é uma chefe de cozinha. Os personagens secundários também são muito interessantes aqui na história. São estudantes de moda, as amizades que a Alquimia acaba criando com eles são muito interessantes e muito bem desenvolvidas também. Então, dá um quesinho a mais, sabe? Um ar da graça a mais nessa história aqui, que só o romance já é muito, muito, muito bom. Então eu acabei adorando, inclusive eu li boa parte dele no transporte público. Eu me peguei várias vezes quando eu tava realmente bem desligadaço, assim, da vida. Eu tava só concentrado aqui no livro, sorrindo, sério. Eu tava lendo, aí do nada eu me tocava que eu tava, tipo, sorrindo daqui até aqui enquanto eu tava lendo. Eu simplesmente não conseguia parar de sorrir enquanto eu tava lendo a Alquimia e a Ana Filipa flertando uma com a outra. Elas têm um magnetismo uma com a outra que é absurdo, Então, se vocês gostam de um romancezinho que tem algumas coisas assim de clichê, mas um clichê bom, que é muito bem escrito, que tem representatividade, porque isso também é uma coisa muito legal aqui no livro, que tem vários personagens pretos, e eu achei isso muito bom, porque até foi uma discussão, que é uma discussão completamente extra aqui, que eu já conversei algumas vezes no meu clube do livro. A grande maioria das pessoas, quando lê um livro sem muitas características, é comum a gente imaginar um monte de gente branca, né? Porque é isso que tá no mainstream. E aí, quando você lê um livro assim, que a autora ressalta
que os personagens são pretos, são dos mais diversos possíveis, é muito legal. Então assim, eu amei, selo Cobra Letra de qualidade, amei, já quero ler tudo que a Englantine escreveu na vida dela. E aí, pra continuar, vou pegar Reticências da Solange Quioro, e aqui na capa tem um blurb do Vitor Martins. Eu tô passada, chocada. E só de ter um blurb dele, eu já vou com expectativas altíssimas pra essa história. Vamos ver, esse daqui também é bem curtinho, eu devo ler bem rapidinho. Gente, voltei, terminei de ler Reticências e esse vídeo tá sendo uma montanha-russa de emoções, porque eu comecei lendo o melhor livro de 2023, com Sal e Açúcar, aí veio Tudo é Rio, que desceu, né, que eu não curti tanto, não fez muito minha vibe, aí veio Bem Depois do Sol, que eu amei, aí eu peguei esse aqui agora, quando eu cheguei do trabalho de noite, hoje é quarta-feira, quando eu tô gravando esse vídeo, e não rolou. Rolou, mas rolou só um pouco. Eu nem acho que é um livro ruim, que a história seja ruim ou algo do tipo. Eu só acho que faltou um temperinho. Faltou um tchan, sabe? Uma potência a mais pra me fazer amar essa história. Minha opinião. Eu vou levar um tiro porque dei minha opinião agora? Aqui a gente conhece a Joana e o Davi, que inclusive são os dois personagens aqui da capa. E eles conversam entre si de forma online, sem nunca saber que um é o outro e nunca nem ter visto foto um do outro. Eles já têm uns 5 meses aí de conversa online. Eles acabam trabalhando na mesma agência publicitária, só que em cargos diferentes. Mas o que importa aqui pro livro é que eles estão ali super convivendo um com o outro sem saber que no off, quando eles chegam em casa, eles correm pros celulares. Aliás, não só quando eles chegam em casa, em qualquer momento eles correm pro celular pra falar um com o outro, só que com os nicknames, né, com os users da plataforma lá que eles usam pra conversar entre si. E detalhe, as relações deles dois aqui nessa agência publicitária, as relações presenciais dos dois, são péssimas. Eles são super mal educados um com o outro. Um trata o outro muito mal. Tipo, muito mal mesmo. É como se fosse um enemies to lovers, sabe? Porém, o que eu não gostei da história? Eu já comecei não curtindo tanto o fato de que eles nunca tinham trocado uma foto, sabe? Eu passei 5 meses se falando, flertando online, porque eles ficam flertando, e eles nunca trocaram uma fotinha. Já comecei não comprando a ideia a partir daí, porque essa é uma história que se passa em pleno século XXI. A gente sabe como as coisas hoje em dia funcionam. Eu mostrei minha bunda. E aí o segundo ponto que eu não curti tanto é que, logo de cara, quando eles têm toda essa energia negativa entre os dois, porém, quando eles se tocam, eles já ficam, meu Deus, senti um choque, senti um negócio eletrizante ali no toque. E eu fiquei, cara, eu particularmente não consigo comprar essa ideia de você tocar na pessoa e já sentir que aquela pessoa pode ser alguma coisa. E, sabe, esse choque, essa coisa eletrizante. E, ai meu Deus, eu não consigo tocar nele, que já tem uma conexão. Eu não consigo comprar. Principalmente dando o fato de que eles estavam se odiando ali naquele momento, sabe? Então aí já foi muito difícil de eu conseguir criar uma conexão de fato, não só com os personagens, mas principalmente com a história como um todo, né? Aí isso acabou me broxando assim, total mesmo. Do meio pro final eu já tava assim, eu só quero que acabe, sabe? Eu quero que eles se encontrem, que eles resolvam logo isso. E também é uma coisa muito linear, sabe? Na própria sinopse já entrega toda a questão do livro inteiro. Tem algumas questões de representatividade aqui, algumas questões de críticas sociais contra o racismo, contra a gordofobia, que eu até achei bem interessantes e bem colocadas na história. Foi isso que eu gostei, assim, da história, porque de resto, realmente, eu perdi completamente a conexão com a história e com os personagens logo de cara, e isso acabou afetando horrores a continuidade da leitura pra mim. Então eu acabei dando até 3 estrelas, que eu não acho que seja um livro ruim, de fato, sabe? Então assim, foi bom, me entreteve com ressalvas. Leiam e tirem suas próprias conclusões. Amanhã também é um dia que eu vou trabalhar presencial, então eu vou ter pouco tempo pra leitura. Daí eu vou pegar O Amor da Porta ao Lado, que chegou. Gente, eu falei aí no início do vídeo que eu ainda não tinha em minhas mãos. Está aqui, chegou hoje, graças a Deus, chegou no momento certo. Então vou pegar, porque esse é bem curtinho e
enfim, vamos lá. Bom dia, meus amores. Como vocês podem ver, um novo João Vitor nasceu, aqueles. E já estamos sentindo um outro João Vitor. Hoje é sexta-feira, venho aqui atrasado, porque era pra eu vir falar desse livro aqui na quinta-feira, mas hoje é sexta, ainda tá, o quê? Umas 10 da manhã. Não tô tão atrasado assim, e venho hoje, assim, muito animado. Por quê? Porque dormi horrores, por isso mesmo que não li esse livro, não consegui terminar de lê-lo ontem na quinta-feira, porque eu cheguei em casa muito cansado, essa semana foi bem puxada. E aí, eu fui dormir 9 da noite, eu tinha só começado a ler ele no transporte público quando tava voltando pra casa e não consegui terminar, mas hoje eu dormi quase 12 horas, tirei todo o meu sono acumulado. Precisamos falar de Amor na Porta ao Lado, né, de Amanda Condace. Acho também que minha experiência com o livro se deu muito melhor porque estou me sentindo assim, porque eu tava feliz também lendo essa história, sabe? É uma história feliz, é uma história bonita, é uma história rápida e leve de ser lida. Aqui a gente vai conhecer a Bia, que logo de cara eu já adorei ela, porque ela é uma influencer gorda e preta. E sim, isso é um ponto muito diferenciado, assim, do livro, porque eu não lembro, pelo menos, eu acho que com certeza deve ter outras histórias assim, mas eu não lembro de nenhuma história contada pelo ponto de vista de uma influencer, sabe? Porque isso ainda é algo muito recente que a gente tá tendo, e ela real ganha a vida fazendo publi, tirando foto, gravando story e tal, né? Que é como o Cobra Letada gostaria de viver, inclusive, um kkk. Ouviu? O alarme pra ver se você acorda, meu amor, porque esse sonho não vai ser realidade. E é muito legal ver a plataforma que ela tem sendo uma mulher preta e gorda, sabe? Inclusive, a autora conseguiu colocar aqui na história vários elementos sobre isso, de tipo, meio que reflexões que ela mesma faz de ela estar ocupando lugares ali e sendo uma referência pra outras mulheres, assim, porque a gente sabe que a maioria das influencers são brancas, magérrimas e tudo mais, então é realmente um lugar muito especial que ela está ocupando, sabe? E aí eu já comecei adorando isso e adorando muito conhecer mais do dia a dia dela, da personalidade dela. Aqui a gente vai entender que ela é basicamente o que na vida real a gente vai considerar um ex da Taylor Swift. Avisa que a Taylor Swift é artista da década, Regina. Vou avisar não, sabe? Porque eu não conheço quem é. Porque um ex da Taylor Swift a gente não conhece pelo nome. Tipo, quem agora, né, o falecido Joey Alvin. Não vai ser mais Joey Alvin, nunca mais na vida dele. Vai ser ex da Taylor Swift. A Bia, ela infelizmente sofre de ex da Maitê, que é a ex-namorada dela, que é uma grande cantora e super famosa no Brasil e tal. Só que a gente sabe que elas terminaram por conta de uma traição da Maitê. E desde que elas terminaram, a mídia cai em cima dela só querendo falar sobre esse último caso delas, né? Sobre o término delas, sobre como que tá a relação delas depois disso e tudo mais. Ela está farta. Eu não aguento mais! Porque já passou disso, já tem aí alguns meses que isso aconteceu, ela já não aguenta mais, ela já tá em outra e não param de querer falar sobre isso. É insuportável. Então a gente vai acompanhar muito desse sentimento de superação, digamos assim, sabe? Que também é muito legal. Qual é o mote da história? Aqui, como eu falei, ela é uma influencer grande e tal. Ela quer muito ser uma das embaixadoras do Baile dos Enamorados, que é um baile assim, tipo um Met Gala, sabe? E ela de fato consegue ser embaixadora desse baile, só que para isso ela precisa ter um par pra acompanhar ali, porque como o próprio nome já diz, é o baile dos lovers, né? Então o intuito é de que cada um vá com um par, sendo um casal, né? E ela fica, meu Deus, eu não tenho mais, e tem toda uma pressão da mídia de será que ela vai levar a Maitê? E se ela não levar a Maitê, por que ela não está com a Maitê? Sempre gira em torno disso. E ela vai acabar chamando a vizinha dela, que a gente entende que tem um envolvimento ali romântico. E essa relação com a vizinha também é muito legal, porque elas são amigas, mas a gente vê claramente várias faíscas de algo mais ali, e é muito bonito. Sério, é muito legal, porque tem uma amizade, assim, até com os cachorrinhos dela, sabe?
O cachorrinho da Bia e a cachorrinha da Luana são super amigos, então foi muito legal ver esses detalhezinhos, sabe? Esses pequenos detalhes que complementam muito a história. Inclusive, por falar em detalhe, uma coisa que eu amei aqui foram as referências que a Amanda Condassi colocou, porque são várias, só que não é aquela referência escancarada que vai ficar até datado com o passar do tempo, sabe? Não é aquele negócio realmente óbvio que você coloca, sei lá, Burger King, Lady Gaga nas histórias. Ela vai fazendo substituições que quem conhece, né, aquela referência vai pegar e vai incrementar ainda mais a experiência com a história, mas quem não conhece vai passar ali batido, não vai fazer diferença. Então eu adoro esse tipo de referência e tá recheado esse livro aqui, é muito, muito legal. E principalmente se você tá aí no mundinho da internet, você vai conhecer e vai reconhecer, aliás, ainda mais. É muito bom. Eu tive uma experiência ótima, uma primeira experiência ótima com a escrita da Amanda. Eu já quero ler mais coisa dela. E o final, uma das cenas, aliás, a cena final é sensacional, é muito boa. Eu fiquei com um sorriso daqui até aqui, eu amei, recomendadíssimo. E vamos continuar esta saga aí que já tá chegando ao final. Hoje, sexta-feira, é feriado de Tiradentes, então eu vou ter aí o dia inteiro só pra ler, e por isso eu decidi pegar As Vantagens de Ser Você hoje, porque ele é maiorzinho, então eu vou precisar de mais tempo pra ler, e é mais um romance sáfico. Ele tem 350 páginas, então ele é maiorzinho, mas vamos lá. Também é outra autora que já conheço pessoalmente, mas nunca li, e tenho altas expectativas porque adoro a Rai. Vamos ver no que vai dar. Eu preciso conhecer o Jalapão, não só conhecer o Jalapão, como fazer uma viagem de carro até o Jalapão pra ontem. Sério, gente. Eu terminei de ler esse livro e temos mais um favoritado, mais um que eu terminei com uma mistura tão grande de sentimentos, de emoções, querendo gritar, querendo chorar, querendo rir, querendo fazer com que todo mundo lesse esse livro. Tão bom quanto Sal e Açúcar. Sei lá, me trouxe de volta todos aqueles sentimentos maravilhosos que eu estava sentindo quando eu terminei de ler Sal e Açúcar, sabe? Só que com uma proposta completamente diferente aqui, mas é tão sensacional quanto. Vocês precisam ler. Eu já começo fazendo essa panfletagem de que vocês têm que parar tudo pra comprar esse livro. Sério, Rai Tavares entregou tudo e mais um pouco. Eu nunca tinha lido nada da Rai, e eu parei pra pensar que de todas as autoras que eu escolhi ler nesse vídeo, nenhuma delas eu tinha tido algum contato antes. Conhecia a grande maior parte delas de rede social e até pessoalmente, inclusive a própria Rai, eu já encontrei ela 2 vezes, mas eu nunca tinha lido nada, nenhuma obra, né, dessas autoras. E foi uma surpresa tão agradável, tão maravilhosa, que agora eu, de verdade, eu quero ler tudo o que a Rai escreveu na vida dela. E eu quero ler todos os próximos lançamentos dela, porque eu tenho certeza absoluta que vai ser tão bom quanto esse, porque a escrita dela é muito boa. E por que eu quero ir pro Jalapão? Porque aqui temos uma road trip até o Jalapão. Aqui a gente tem a Ana como personagem principal, que é essa menina aqui, e ela tá muito perdida na vida, decepcionada, se sentindo um fracasso e tudo mais. Você tá triste? Tô meio borococinha. Por quê? Porque ela tem 24 anos, ela tá num emprego que ela odeia, ela se formou em letras, o sonho da vida dela é ser escritora, e ela nunca consegue, assim, ser publicada, ela nunca consegue um sim de alguma editora, sabe? E pra acabar de completar, a irmã mais velha dela é tipo a irmã perfeita, sabe? Ela tem um emprego, uma estabilidade financeira, é casada, tá comprando uma casa própria, faz trabalho voluntário, enfim, é a irmã perfeita. Então ela se cobra muito, tem toda essa questão. E aí ela compra um livro de autoajuda que é Você Só Será Foda Quando Se Sentir Foda, de um coach aí super famoso no Brasil, que é o Tony Diniz. E ela acha que com esse livro as coisas vão mudar na vida dela, que ela vai se sentir foda, que ela vai aprender a se sentir foda e que, enfim, as coisas vão se resolver. Mas essa também é meio que, tipo, a última cartada que ela dá na vida, tipo, cara, se isso não resolver mais, eu não sei o que vai me tirar desse buraco. E aí, nesse meio tempo, quando ela tá comprando, ela tá ali no shopping e tal, ela esbarra na maior crush
da adolescência dela, do ensino médio, que é a Bárbara. Ela, nossa, é tipo, muito cadelinha da Bárbara, e ela jamais imaginaria que elas iriam se reencontrar algum dia, pois elas se encontram aqui. E Bárbara está trabalhando na organização de um retiro espiritual que o Tony Diniz, esse coach aí do você vai se sentir foda aí, está organizando lá no Jalapão. E aí ela fala: Ana, você precisa ir, se você tá lendo o livro, acho que vai ser super legal. E a Ana pensa, pode ser uma boa ideia. Aqui que ela faz? Ela vai arrastar os dois melhores amigos dela, a Camila e o Luiz, pra essa jornada. Só que tudo vai dar errado e ela vai acabar indo numa road trip, não só com a Camila e com o Luiz, como também com a Bárbara, a maior crush da adolescência dela, e o namorado da Bárbara, que é o Gael. E a história vai se desenrolar aí nessa jornada super, hiper, mega engraçada de atravessando o Brasil de carro, com várias coisas dando errado ao mesmo tempo. E uma coisa que eu amei é que, de cara, eu já me identifiquei muito com a Ana. E eu acho que várias pessoas nessa faixa aí dos 20 anos vai se identificar, porque é uma idade um pouco complicada, sabe? Você termina ali a faculdade, você tá pensando, caraca, o que eu vou fazer na minha vida agora? Pode até já tá seguindo os sonhos, mas tá dando tudo errado, não tá trazendo dinheiro, e a gente sabe que depois que você termina a faculdade você precisa de dinheiro. Eu me vi muito na Ana, e logo de cara já veio uma identificação muito, muito grande com ela. Eu já me senti praticamente dentro do livro, sabe? Como se não bastasse, a autora, ela consegue desenvolver não só a personagem principal, como todos os outros personagens secundários de forma maravilhosa. A Camila é sensacional, ela tem um humor ácido e tal. O Luiz é super engraçado também. A Bárbara é todo um amorzinho, good vibes, positiva, mas a gente pesca uma e outra ação ali que a gente fica, será que ela é tudo isso? E o Gael é um hétero top? Não, mentira, ele na verdade nem é hétero top, ele é meio que um esquerdomacho, que às vezes a gente gosta, às vezes a gente torce um pouco o nariz, mas que ao mesmo tempo é muito adorável, sabe? Apesar de tudo. Eu tenho um lado feminino muito aflorado. E as loucuras que eles vivem durante essa viagem são de rachar o bico. Inclusive, o humor desse livro é um dos pontos altos. Sério, é muito engraçado. Às vezes é um humor mais ácido, mas ainda assim é muito, muito, muito bom. E esse livro seria incrível se tivesse uma adaptação. Eu consigo imaginar perfeitamente bem. É quase como se fosse um filme de sessão da tarde, só que um pouco melhor, sabe? Porque tem toda aquela trajetória, aquele negócio de deixar o seu coração quentinho, que nem uma sessão da tarde deixa em você, mas ao mesmo tempo é algo ainda mais grandioso. É essa história aqui. Tem até uma lição aí no final que eu me senti muito assim, quando eu terminei de ler o livro, que a gente fica junto da Ana, querendo se sentir foda, mas no final a gente tá pensando muito mais que é mais legal e mais importante ser feliz do que necessariamente se sentir foda. Leiam, 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 leiam. Eu estou apaixonadíssimo. Com certeza vai se tornar aí um daqueles livros que eu leio quando eu tô triste, quando eu tô pra baixo, ou quando eu tô muito feliz também e quero ler alguma coisa que vai potencializar ainda mais esses meus sentimentos. Vai virar um comfort book, sabe? Um livro conforto, com certeza absoluta. E pra finalizar esse vídeo, que já deve estar enorme, vamos com ele, Sombras do Sul. Inclusive é pra finalizar a própria duologia, né, de Luzes do Norte. Eu amei, foi um dos melhores livros que eu li ano passado, então não estou esperando menos do que isso pra esse aqui. Eu espero terminar esse vídeo assim, com a chave de ouro, sabe? E que siga aí nessa minha vibe super positiva e maravilhosa que as vantagens de serem você deixou em mim. Galera, Gil Domingues nunca, nunca decepciona. A gente vai terminar esse vídeo com mensagens positivas e sorrisos e corações quentinhos, porque Sombras do Sul foi maravilhoso, como sempre, né? A aguardadíssima sequência de Luzes do Norte, que foi um dos melhores livros que eu li ano passado, falei pra vocês. E temos aqui o desfecho, né, da história de Dimitra e Aurora, porque é uma duologia. Então eu nem posso contar muita coisa pra vocês, porque como é continuação, pode ser que eu dê spoiler e eu não quero fazer isso, porque tem vários segredos aqui que é importante a gente ir, assim, sem saber nada. Sem falar que se eu der spoiler do primeiro também vai estragar a experiência de vocês pro primeiro, e o primeiro é incrível. Aqui, como eu tava falando, a gente vai continuar aí a história de Dimitra e Aurora, esse casal que a gente se apaixona no primeiro livro, né? E no início do livro já se passou 2 anos dos acontecimentos de Luzes do Norte. Elas estão mais felizes
felizes do que nunca. Esse livro, o início do livro me deu muito uma vibe Call It What You Want, da Taylor, sabe? Basicamente aquilo que ela descreve na música é o momento do início do livro que as meninas estão passando. Só que LGBT nunca tem paz na vida, né? Não conheço. Se a gente acha que tá tendo paz, uma hora essa paz vai acabar. E é isso que acontece aqui. A Aurora se vê perseguida por uma maldição que vai abalar completamente esse relacionamento das duas, se não for, né, quebrada ali enquanto é tempo. Elas, obviamente, que vão atrás de um curandeiro, né, de um mago, porque isso é maldição feita por magia. E aí o mago fala pra elas, tem duas opções. A primeira é, você pode até quebrar essa maldição, mas você vai esquecer os últimos 2 anos da sua vida, ou seja, ela vai esquecer completamente de tudo que ela tinha vivido com a Dimitria, ou você morre. Morreu. E aí, qual que você vai escolher? E aí, o que elas vão decidir? Vamos pensar numa segunda opção, né? Porque se um médico fala que você está com câncer, você vai fazer o quê? Você vai procurar um segundo médico para confirmar aquele diagnóstico ou falar que é uma coisa bem mais simples. E é isso que elas vão fazer, só que num caso, um outro mago. Elas vão ter a informação de que no país onde elas vivem, um pouco mais ao sul, um pouco não, né? Bastante mais ao sul, tem um mago que todo mundo fala que é o bambambam ali daquela região, então elas vão atrás dele. E é até aqui que eu posso falar pra vocês, né, sobre a sinopse, porque logo depois já é spoiler, mas o que eu posso falar pra vocês? Que esse livro tem muito romance, então se vocês gostam de uma fantasia, mas o que predomina é a parte romântica, vocês vão adorar Luzes do Norte, que eu também acho que é muito mais romance do que fantasia, mas vai gostar mais ainda de Sombras do Sul, porque pra mim Sombras do Sul é muito mais romance, tipo, a gente vai adentrar a fundo nos sentimentos da Dimitria e da Aurora, porque em Luzes do Norte é mais uma coisa tipo, estou flertando, aquele início de relacionamento, sabe? Aqui não, aqui elas já estão 2 anos juntas, sabe? Então elas estão muito apaixonadas, muito na era lover delas, sabe? Porém, tem 2 acontecimentos aqui na história que eu definitivamente não tava esperando, que é o que dá uma maior agitação, assim, pra história. Na verdade, assim, da metade pro final, tem bastante coisa além do romance, é uma coisa mais equilibrada, mas esse equilíbrio todo se dá por conta desses 2 acontecimentos, que são 2 personagens que a gente meio que ouve falar, que é só isso que eu posso dizer a vocês, no primeiro livro, e que a gente não imagina, assim, não passa nem pela nossa cabeça que eles vão voltar, sabe? Que eles possam, na verdade não voltar, mas que eles possam aparecer. Na verdade, um deles é bem fácil de pensar que vai voltar ou que vai aparecer assim, mas o segundo personagem, eu pelo menos, eu fiquei de cara, eu fiquei assim, porque a Gil, inclusive, ela dá uma pista ali de que um outro personagem vai voltar, e que ali eu já tava surtando, porque eu tava tipo, meu Deus do céu, como que isso vai acontecer? Aí, na verdade, é uma surpresa ainda maior, quem é que volta. Mas enfim, é só isso que eu posso falar pra vocês. Tem ação, sim, inclusive a batalha final, né, todas as questões finais a serem decididas antes do término da duologia são muito dedo no si e gritaria, mas tem muito romancezinho pra quem gosta. Tem algumas coisas aqui que eu não amei, que eu fiquei assim, Dormiu, Jojo? Mas, num geral, foi um livro que realmente aqueceu meu coraçãozinho, sabe? Eu tava sentindo falta da Aurora e da Dimitria, e inclusive agora eu estou órfão, porque acabou, não tem mais nada. E aí, Gil Domingues? Quero mais coisa. Mas também porque a história foi muito fofa, é muito envolvente, sabe? Você tá ali dentro do romance, dentro da história e tal. E eu até pensei em alguns pontos do livro que é praticamente uma road trip, só que um pouco diferente, né, do que as vantagens de serem você, porque elas vão caminhar desde Nuresalém, eu sempre confundo, Nuresalém, até o Marais de la Lune, que inclusive tem um nome francês, tem até um mapinha aqui que mostra por onde que elas vão passar, sabe? Então é basicamente uma road trip, só que a cavalo. Então eu achei interessante aí um fun fact aleatório. Mas enfim, com os Sombras do Sul eu termino esse vídeo, que deve estar gigantesco. Se vocês chegaram até aqui, é porque vocês gostam muito de mim, muito do Cobra Letrada, e eu agradeço demais. Então se vocês
conseguiram chegar até o final, por favorzinho, se você ainda não deu o joinha, deixa seu joinha aí embaixo, se inscreve no canal, me segue nas redes e tudo mais. Vocês gostaram desse estilo de vídeo? Se vocês têm outras ideias de estilos assim, tipo, lendo uma semana só de livros tal, me contem nos comentários que aí eu penso em fazer mais, porque eu particularmente adorei, apesar de ter dado bastante trabalho, porque eu tenho que ler um livro por dia, né? Mas enfim, deixa sugestões aí nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!